Estar com os irmãos mais uma vez, domingo do Senhor, e temos aqui a oportunidade de trazer a mensagem do Senhor nesta manhã. Como nós já sabemos, nosso pastor está de férias, sua família, e estamos substituindo a família pastoral, mensagem, na direção, nas atividades que os irmãos costumam exercer. Nós estamos, na medida do possível, suprindo essa necessidade de acordo com a demanda, de acordo com a vontade de Deus, né? E é um privilégio muito grande, né? Estar na casa de Deus num domingo e estarmos aqui com o propósito de glorificar e exaltar o nome de Deus, e é um privilégio poder trabalhar na casa do Senhor, né? É um privilégio muito grande, precisamos aproveitar, desfrutar desses momentos, né? Tendo em vista que muitos irmãos em muitos locais já não têm mais esse privilégio, né? Muitos estão voltando à era inicial da igreja, em que para se cultuar eles se reuniam em locais escondidos, né? Porque a perseguição em muitos países está forte e cresce cada vez mais. Mas nós temos o privilégio e a oportunidade, né, de nos reunirmos, e precisamos valorizar cada minuto que passamos na casa do Senhor, cada minuto que passamos em comunhão com os irmãos. Precisamos valorizar isso em nosso dia a dia. Começamos o ano e passamos aí após as festas de final de ano, a virada de ano, e já no primeiro domingo do ano, nós tivemos o privilégio, a oportunidade de ouvir Deus falar através do nosso pastor sobre um novo ciclo, né? Sobre um novo ciclo que se iniciou para cada um de nós, em nossas vidas particulares, na igreja, na sociedade, no trabalho, e lá tivemos a oportunidade de aprender de como nos portarmos diante disso. Então passou-se aquele domingo, veio a quarta-feira, aqueles irmãos tiveram o privilégio de estar aqui na quarta-feira, né? O nosso irmão Ronaldo trouxe uma mensagem, né, sobre os planos e projetos, né, e a forma que devemos tratar esses projetos para a nossa vida em 2026, né, de acordo com a vontade de Deus, né? E mais uma vez Deus falou conosco sobre ciclo, sobre preparo para um ano que se iniciou, né? E hoje vamos falar um pouquinho sobre uma ferramenta que temos em nossas mãos para que possamos fazer de 2026 um novo ciclo, novos projetos, nova caminhada, para que tudo seja feito de acordo com a vontade de Deus e que possamos ser bem-sucedidos. Que ferramenta seria essa? A oração. A oração. Colocar diante de Deus os nossos propósitos, as nossas metas, os nossos objetivos, e pedir a Ele que façamos tudo de acordo com a vontade dEle. Somente dessa forma, tendo essas nossas orações ouvidas por Deus, vamos ter sucesso no nosso ano que se iniciou, né? E vamos estudar um pouquinho o exemplo de uma mulher que usou de persistência diante de um juiz para que alcançasse o seu objetivo, né? E vamos ler lá em Lucas 18, de 1 a 8, estaremos lendo essa parábola, né, que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. Lucas 18, de 1 a 8. E vamos ver o exemplo dessa mulher diante de um homem, né, que não lhe queria fazer justiça. E vamos tirar algumas lições para as nossas vidas por conta de orações que precisamos fazer diante de Deus. Lucas 18, de 1 a 8, diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer,
dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também na mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hoje hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que disse o juiz iníquo, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus contou essa parábola, né, e apresentou ali duas personagens. Primeiro, um juiz iníquo, um homem que não tinha o temor de Deus, um homem corrompido, um homem que nem que se gritasse pelo amor de Deus, ele não faria justiça, um homem que não se importava com o que as outras pessoas iam pensar a respeito das suas atitudes, dos seus atos. Para ele, tanto faz como tanto fez, e para ele só importava o que ele pensava. Então, tinha um juiz aí que não estava preocupado com a causa de terceiros, não estava preocupado com as vidas, e preocupava exclusivamente com si próprio. Do outro lado, tem a viúva. E a viúva, naquele tempo, não são como as viúvas de hoje. O marido perde o marido e ela vai lá no INSS e dá entrada na pensão. Né? Ou fica para ela, de repente, se não consegue uma pensão, um seguro de vida, para que ela possa se manter por um tempo. Não, naquela época, as viúvas ou dependiam dos seus filhos, e quando não tinham seus filhos, dependia de si própria para sobreviver. Então temos aí uma mulher vulnerável e com a opressão sobre a sua vida. E ela buscava justiça para a sua causa. E ela procurou aquele juiz, que também não era normal, uma mulher se aproximar aos tribunais, né? Mas de alguma forma, Jesus relata que aquela mulher conseguiu acesso àquele juiz e insistentemente pediu para que ele fizesse justiça, para que ele julgasse a sua causa. E tanto ela insistiu, que aquele homem cedeu. Preciso me ver livre desta mulher, então vou fazer justiça para essa mulher. Então, ele foi lá e aceitou o pedido dela para fazer justiça, para, enfim, pensando com ele, vou deixar essa mulher embora, vou fazer justiça, vou julgar a causa dela, para bem ou para mal, mas vou fazer a justiça que ela tanto quer, para que ela não me perturbe mais. Então, essa história conta a insistência de uma mulher diante de um homem que não ligava nem para Deus e nem para os homens. Mas e nós, servos de Deus? Como temos colocado a nossa petição diante de Deus? Não somos como aquela viúva. Temos a oportunidade de insistir diante de Deus, de pedir diante de Deus, mas sabendo que Ele está pronto para nos responder. E como eu falei no início, na introdução, temos a ferramenta em nossas mãos para nos achegarmos até Deus e da forma correta, fazermos a nossa oração, os nossos pedidos, e se for de acordo com a vontade de Deus, sermos abençoados, alcançarmos aquilo que nós desejamos, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós almejamos.
colocar diante de Deus os nossos propósitos, estando eles de acordo com os planos de Deus, nós seremos atendidos. Mas o que dizer, irmãos, de orações persistentes? Os irmãos lembram de irmãos do passado que tiveram orações persistentes? Pensa aí na mente dos irmãos. Uma oração de alguém, não precisa falar não, eu vou citar alguns. Mas pensa aí na sua cabecinha. Um irmão do passado que insistiu diante de Deus. Foi persistente. Lembrou de alguém? Que diria de Ana, né? Quanto tempo Ana orou pelo seu filho Samuel. Insistiu no templo, orando a Deus, pedindo a Deus. Passaram-se anos aquela mulher orando ao Senhor, pedindo a ela pelo seu filho, o desejo, que ela, naquela época, não ter filhos para uma mulher era uma coisa terrível, né? Então, ela suplicou durante muito tempo por seu filho, com paciência, diante de Deus. E Deus ouviu o seu clamor e concedeu a bênção de ter o seu filho. Que dizer do rei Davi? Lembra do rei Davi? Perseguido. Até por seu filho foi perseguido. Quanto tempo esse homem orou diante de Deus para ter os seus livramentos, para que Deus perdoasse os seus pecados, para que ele andasse de acordo com a vontade de Deus. Ter um reinado nas suas mãos para dirigir não é coisa fácil. Ter liderança diante do povo não é uma coisa fácil. E aquele homem, com certeza, colocou diante de Deus muitas orações. E muitas de suas orações foi necessário paciência, insistência diante de Deus, perseverança para alcançar vitória. Tanto que no Salmo 40, verso 1, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor. O que dizer de Jó? Lembra de Jó? Todo o sofrimento que Jó passou. A Bíblia não relata lá uma oração específica de Jó sobre, né, paciência diante das aflições. Mas o quanto Jó deve ter orado de joelho, pedindo a Deus para livrar ele daqueles momentos difíceis. Perdeu família, perdeu seus bens, né? Sua saúde foi afetada, mas a Bíblia relata que em nada Jó pecou diante de Deus. Insistência, perseverança. Quanto tempo este homem dedicou de oração para não ofender a santidade de Deus? Quantos anos? A gente não sabe quanto tempo foi toda a provação, né, de Jó. Mas nós sabemos que quando passamos por tribulações, por dificuldades, ela pode até durar meia hora, mas para a gente, às vezes, a gente já olha assim, nossa, parece que eu estou já 3 anos nessa tribulação e não passa, né? Por causa da dificuldade, né, que nos envolve. Então, Jó, com certeza, orou muito tempo para que a sua dificuldade fosse vencida. Abraão e a promessa. Muitos anos esperando pelo nascimento de Isaac, a promessa de Deus. Quanto tempo Abraão orou persistentemente, insistentemente diante de Deus, esperando pela promessa que Deus fez para ele, né? Esperou com paciência diante de Deus o cumprimento da promessa para a vida dele. E nós temos propósitos, nós temos necessidades, dificuldades, e Deus tem uma promessa para cada um de nós. Seremos vitoriosos se colocarmos diante dele as nossas petições de acordo com a sua vontade. E qual é o princípio de oração paciente diante de Deus? Ou seja, ser longânimo, colocar diante de Deus as nossas petições à disposição de Deus, de acordo com a vontade de Deus, e enfrentar
todas as nossas dificuldades com dificuldade e com tranquilidade e confiança diante de Deus. As orações pacientes normalmente envolvem os seguintes elementos em nossas vidas. A primeira dela, que eu queria destacar, é a expressão de confiança. Reafirmar a crença em Deus e crer que Ele está no controle de todas as coisas. Ter a total crença, acreditar realmente que Deus controla e guia as nossas vidas. Hoje ouvimos o jargão, a frase, Deus está no controle. Né? Você passa na esquina, Deus está no controle. Né? Mas realmente Deus está no controle? Aquele que está controlando alguma coisa, você está lá, diante da tua televisão. Aí você pega o controle remoto, aí você aponta para a TV e quem está no controle? É você ou a TV? Você. Você vai lá e... Se botar o controle aqui e ligar a TV, ela não vai se controlar sozinha. Né? Então precisa de alguém que controle. Né? E a TV vai lá, obedientemente, se ela estiver funcionando direitinho, né? E o controle também vai funcionar perfeitamente. Nas nossas vidas, quando gritamos Deus está no controle, é saber e ter a crença de que Ele vai fazer o melhor para cada um de nós. É deixarmos ser guiados realmente pelo controle e pela mão de Deus. Não adianta falar como muitos dizem por aí, Deus está no controle, mas na minha vida eu faço do jeito que eu quiser. Não é dessa forma. Para aqueles que estão lá fora, para aqueles que não conhecem Jesus Cristo, não têm uma comunhão com Deus, para eles pode até parecer normal dizer que Deus está no controle, mas Ele controlar e dirigir a sua própria vida. Mas para nós crentes em Cristo, não temos essa possibilidade. Se Deus está no controle, precisamos obedecer a direção que Ele nos conduz. Entrega e submissão. Entregar as preocupações e o controle das situações a Deus. Né? O complemento da crença em Deus. Aceitando que a vontade e o tempo dele são perfeitos. Isso é ter fé realmente em Deus. Não só crer que Ele está no controle, está dirigindo, mas ter total entrega naquilo que nós pedimos diante dele. Acreditar, crer que Ele é soberano para realizar tudo aquilo nas nossas vidas. E a nossa confiança é tamanha em Deus que confiamos na vontade dele. E principalmente no tempo que ele vai responder às nossas orações. Para alguns pode demorar um pouquinho mais, para outros a resposta vem de imediato. Né? O profeta Elias, quando estava adiante dos profetas de Baal, e no Monte Carmelo, e quando foi lançado aquele desafio, ele fez uma oração. Primeiro fez o desafio, vamos clamar ao Deus verdadeiro. Aquele que responder com fogo ao Deus verdadeiro. Comece com vocês. Então, os profetas de Baal clamaram o dia inteiro, clamaram. E nada, não teve resposta. Fizeram suas orações, suas petições a Baal. E não tiveram a sua resposta. O profeta Elias falou, coloque lá o altar, a lenha sobre o altar. Coloque o holocausto. Traz água, molha uma vez. Traz mais água, molha outra vez. Terceira vez, mais água. E a Bíblia diz que o altar ficou alagado em volta. Aí Elias fez a sua oração, pediu para que descesse fogo. Ali Deus respondeu rapidamente, com fogo. Vou até abrir um parênteses. Cuidado quando a gente pedir fogo, né, irmão? Tem muito irmão que pede para descer fogo do céu e às vezes não sabe o que está pedindo, né? Elias pediu fogo naquela ocasião ali, e a Bíblia fala que o fogo não só consumiu o holocausto, o cordeiro, mas consumiu todo o altar. A água consumiu tudo. Então a gente vê uma oração aí
do servo de Deus que foi respondida ali de forma imediata, porque pediu de acordo com a vontade de Deus, né? Então, respeitar o tempo de Deus é importantíssimo para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. Próximo ponto é a perseverança. Continuar orando e buscando a Deus, mesmo que quando a resposta não é imediata, né? Como os servos do passado que pediram e esperaram anos, né? Eles foram o quê? Perseverantes diante de Deus. Continuar orando, insistindo, pedindo a Deus. Não é para que nós venhamos exigir de Deus. Não, a gente não tem que exigir de Deus. Eu exijo, Senhor, que o Senhor recupere a minha vida financeira. Não cuidou da sua vida financeira por 20 anos e quer que Deus faça um milagre em um dia. Ou na mesma hora, que desça fogo do céu e consuma as nossas dívidas. Não vai acontecer. Vai ser necessário o quê? Paciência, perseverança, estudo, dedicação. Não estudei o ano todo. Cheguei no final do ano preocupado com as minhas notas. Não vai ser de imediato. É necessário trabalhar durante todo o ano, para que quando chegue ao final do ano, você já esteja lá, está chegando as férias, cumpri o meu papel, Deus me abençoou, ao longo do ano ouviu minhas orações, abriu a minha mente, eu estudei, o Espírito Santo trabalhou na minha mente, e eu consegui ter um ano excelente nos meus estudos, né? A gente tem irmãos aqui, né, que fazem concursos aí, e sabe a demanda de tempo que é estudar, né? Para fazer uma prova, para se dedicar. Não cai de uma hora para outra. Exige dedicação, perseverança. E com nossas orações, deve ser da mesma forma. Colocar diante de Deus as nossas orações, as nossas petições, mesmo que você lá no fundo duvide. Não, Deus não vai fazer esse milagre por mim. Mas coloque com fé. Deixe a dúvida de lado. Quando a dúvida se levantar no seu coração, você vai lá, repreende aquela dúvida. Não, eu creio que Deus possa fazer isso aqui, porque isso aqui vai glorificar o seu nome. Então, colocar pacientemente, com perseverança, diante de Deus. Mesmo que a resposta demore, precisamos estar perseverantes e acreditar que Deus está olhando por cada um de nós. Ações de graças. Manter um coração grato, mesmo em meio à espera e aprovação. Manter um coração agradecido. Não murmurar, não reclamar. Mas a minha bênção está demorando, eu estou orando, Deus não está me ouvindo. Não. Deus está me ouvindo e Ele vai me responder no seu tempo. Então, agradeça a Deus. Tenha paciência. Ore com paciência, ore com ações de graça, agradecendo a Deus. Devemos agradecer por todas as coisas que acontecem em nossas vidas. Devemos agradecer pelas provações que vêm a cada um de nós, né? Como lemos lá em Romanos, aqui na introdução, né, que a irmã Mari leu, Romanos 5, verso 4, e a paciência, no 3, vou começar no 3 aqui, não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Desde o início do culto eu já estava falando sobre perseverança, esperança e paciência diante de Deus, né? E tudo isso devemos fazer com ações de graças, agradecendo a Deus, dia após dia, porque Ele tem nos abençoado. Costumo dizer que nós, crentes no Senhor Jesus, não conhecemos o poder que temos nas mãos, ou não conhecemos o Deus Todo-Poderoso, né, que nós temos. E às vezes somos medíocres diante de Deus, porque não suplicamos a Ele de acordo com a vontade dEle,
e não acreditamos no poder de Deus. Muitas das vezes queremos fazer com as nossas próprias forças e esquecemos que Deus é poderoso, né? A nossa fé é pequena diante dele muitas vezes, diante de muitas situações. E conta-se uma história de dois irmãos na Inglaterra que, após a morte de seus pais, eles começaram a limpar a casa, se desfazer das coisas. Seus pais não tinham mais necessidade e começaram a limpar a sua casa e acharam um vaso bonito, antigo. E olharam aquele vaso e colocaram de lado, continuaram a sua limpeza. Mais tarde bateu a curiosidade neles e vamos levar esse vaso para ver aqui se vale alguma coisa. Aí levaram um especialista. Olha a surpresa dele, o vaso valia mais de 2 milhões de dólares. Ó, que benção, uma joia rara guardada dentro de casa. Eles não sabiam que tinham essa benção dentro de casa. Curioso, mas ainda, falei, não tem como a gente vender esse vaso. Vamos levar para um leiloeiro para ele. De repente vale um pouquinho mais, né? Para a surpresa deles, os lances finais passaram de 70 milhões de dólares. Olha só, tinham nas suas mãos um vaso caríssimo, século XVIII, antigo, que seus pais possuíam. Eles não sabiam, aqueles irmãos não sabiam o que tinham nas suas mãos, não tinham conhecimento daquilo que estava nas suas mãos, né? E muitas das vezes acontece com cada um de nós não conhecemos a ferramenta da oração. E quando conhecemos um pouquinho dela, queremos usá-la para o nosso bel prazer, para satisfazer a nossa vontade. E aí pedimos e pedimos mal para gastar os nossos deleites, as nossas vontades, né? E esquecemos que temos um Deus Todo-Poderoso. Está com os seus ouvidos abertos, com os seus olhos atentos à oração nossa, quando a fazemos com sinceridade, quando a fazemos para cumprir o seu propósito e o seu desígnio diante dos homens aqui nessa terra. Então precisamos conhecer essa ferramenta e aplicá-la no nosso dia a dia, de acordo com a vontade de Deus. Temos livre acesso a Deus. Jesus Cristo conquistou isso para cada um de nós. Deus não está lá distante e que não possamos alcançar. Não, Jesus Cristo deu para cada um de nós o livre acesso quando ele morreu na cruz do Calvário. Quando ele morreu lá, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Temos acesso ao Santo dos Santos. Naquela época, somente o sumo sacerdote podia adentrar uma data específica diante do Santo dos Santos. Mas quando Jesus Cristo morreu por cada um de nós, esse véu foi rasgado. A distância até Deus foi encurtada. E mais do que ter nossas orações ouvidas por Deus, temos que ter a certeza de que Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou por cada um de nós, está lá intercedendo por cada um de nós. Temos acesso a Deus, temos confiança em Deus, temos aquele que intercede por cada um de nós, temos o poder nas nossas mãos. Poder para fazer aquilo que é da vontade de Deus. Ter um ano 2026 pela frente para discorrer, é necessário que estejamos em oração perfeita diante de Deus. Cumprir e fazer aquilo que Deus quer para as nossas vidas vai exigir de cada um de nós muitos momentos de orações. Muitas vezes estarmos diante de Deus com confiança, com entrega, com submissão, com perseverança, pedindo a Deus constantemente para que Deus nos abençoe. E, acima de tudo, termos um coração agradecido, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Que possamos verdadeiramente aproveitar esses momentos que passamos
na casa de Deus, no nosso a sós com Deus, de manhã, de tarde ou de noite, os nossos momentos de oração. Fale com Deus, busque a Deus. Aquela mulher perseguiu e solicitou para um homem que nada podia fazer por ela, ou que podia fazer e que não queria. Mas conosco é diferente, nós temos um Deus que nos dá acesso e está pronto para nos atender se orarmos com sinceridade diante de Deus. Deus possa nos abençoar, que verdadeiramente, irmãos, nossas orações sejam atendidas diante de Deus, para que o nome dele seja glorificado durante todo esse ano, e com certeza vamos traçar de acordo com a vontade dele, e precisamos, dia após dia, usar da ferramenta da oração, porque aquele que ora diante de Deus, coloca suas petições diante de Deus, Deus está pronto para nos atender e nos abençoar segundo a vontade dele. Que Deus possa nos abençoar, que possamos ter momentos de orações diante dele. Vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus?